outra não. Aí tinha mês que não estava tendo gravação e tal, então a gente acabou tirando. Mas tem muita gente pedindo depois. Então eu vou gravar, depois vou verificar como que eu vou fazer essa liberação para vocês, tá bom? Quem pode participar é quem fez alguma inscrição de algum dos cursos desde o ano passado, tá? Que aí ainda está com acesso lá dentro da Hotmart. Então, vamos lá. Aí, algumas mudanças que a gente precisou fazer para a aula ser um pouco mais objetiva. A questão do som, né? Eu sei que a gente acostumou e tal, mas é porque senão acaba que o tempo não fica igual e aí fica ruim, né, para as meninas. Então, eu preciso, para todo mundo, né? Então, eu precisei realmente igualar, e aí, para igualar, o questionário, ele consegue fazer isso muito bem. A única coisa é que, a partir do questionário, acaba vindo mais dúvidas, né? Só que eu não consigo, então, garantir que eu vou tirar todas as dúvidas, tá? Mas é legal porque eu consegui ver dúvidas em comum. E isso faz com que eu até consiga, igual eu fiz aqui, criar uma apresentação, não ficar perdendo tempo na hora que eu vou responder vocês, procurando os looks no Pinterest ou em qualquer outro lugar, para poder trazer ali os exemplos, né? Então, eu acho que a aula vai ficar bem mais objetiva, bem mais direta ao ponto, tá? Lembrando vocês, gente, questão de suporte. Eu sempre deixo isso muito bem avisado, assim. A gente tem o suporte por e-mail, a gente tem as dúvidas dentro da plataforma. Hoje, ainda bem, não é só eu que estou ali olhando essas dúvidas, então a Aline, a Alice, elas também me ajudam. A Ana Laura não está comigo hoje, mas a gente tem o número ainda do equipe Karina Tânia, vocês podem mandar lá, que aí ou eu ou as meninas vai responder. Então, assim, suporte tem. Se ficou alguma dúvida, se teve problema com ferramenta e não foi ao suporte, aí eu não posso fazer nada, porque tá lá, a gente está à disposição para poder ajudar. Mas se a dúvida não vem até a gente não vai adivinhar. Então, eu quero deixar isso muito bem avisado, tá? Então, assim, teve dúvida com suporte, plataforma não está funcionando. Ah, detalhe. Durante um tempo, eu pedi muito para vocês acessarem o Hotmart Sparkle, tá? Tanto que quando vocês entravam, a gente já deixava uma mensagem falando: baixe o Hotmart Sparkle, funciona assim, assim, assim. Eu, Karina, comprei um curso esses dias e estava assistindo aula pela Sparkle. Eu estou tendo muito problema com aula que não abre, com documento que não baixa. Então, eu até achei que era alguma coisa com os cursos, mas não é. É com a plataforma. Hotmart, o Sparkle, não é nosso. Então, eu não consigo, dependendo dos problemas, resolver. Ou seja, a gente vai colocar o link do curso de vocês no grupo. Quando der algum problema para vocês, para baixar, para assistir algum vídeo, eu até vou mandar um áudio depois sobre isso, vocês vão ter que acessar o link desse produto e ir pelo browser mesmo, tanto no celular quanto pelo computador, porque é onde está funcionando, é a base da plataforma, então é onde a gente consegue garantir que vai dar mais certo, tá? E é muito aleatório. Às vezes, para uma pessoa, um vídeo simplesmente não abre, e para outra abre. Então, infelizmente, é um problema que a gente não consegue resolver. E aí vocês falam assim, às vezes muda, mas a gente testou também, eu já comprei cursos em várias plataformas, tá difícil de achar alguma plataforma que preste assim, que você fala, nossa, tô 100% satisfeita com isso aqui. Então, infelizmente, o Sparkle está passando por muita instabilidade. Eu queria deixar isso avisado para vocês. Por isso que eu estou falando, suporte tem, fala com as meninas, caso o seu grupo esteja fechado, que eu tenho certeza que ou eu, ou a Alice, ou a Aline vai responder, tá? Beleza, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela, porque, igual eu falei, eu já consegui, então, pegar as principais dúvidas, tá? E hoje, na verdade, a gente vai acabar tendo uma aula maior,
relacionado a... deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Relacionado a terceira peça. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aqui direitinho? Na minha tela? Deixa eu só abrir essa janela para ver se ventila um pouco aqui. Beleza. Vamos lá, então. Bom, a primeira dúvida que veio foi sobre... A gente vai falar sobre como combinar a terceira peça no look mais no finalzinho, tá? Mas teve uma dúvida que veio relacionado a como adequar a roupa, né? Como adequar as combinações com o corpo e o estilo pessoal. E aí eu olhei, e essa aluna que mandou, ela tá apenas no elegância além do corpo. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam, tá? Que o elegância além do corpo, o foco dele é falar sobre como valorizar a sua silhueta, para te dar uma visão do efeito visual que as peças e o look dá no nosso corpo. Ele realmente não entra dentro da parte de estilo, tá? Estilo a gente trabalha dentro do clube de estilo, porque aí ele tá com um passo a passo para você realmente reconhecer sua personalidade de estilo, entender o que você quer transmitir, juntar essas duas informações e analisar o seu guarda-roupa para você entender o que ali dentro já transmite essas mensagens aqui. A partir disso, organizar o armário, fazer um planejamento de compras, fazer uma montagem de looks. Então, o clube de estilo é onde você vai ver questões de estilo, tá? Elegância além do corpo, a gente vai falar sobre valorizar a silhueta. Desperte-se para as cores, nós vamos falar sobre combinação, harmonização de cores e estampas. Clube de estilo, nós vamos falar sobre o passo a passo para você descobrir o seu estilo e usar o seu estilo a seu favor. E a mentoria de estilo, que ela está numa transição de nome, que é o estilo além do espelho, para autoridade visual, ela é uma mentoria focada em quem já está, assim, num nível avançado, que precisa treinar processo de compras, de montagem de looks, de formalidade. Então, são esses os patamares, tá? Quem está apenas no elegância além do corpo, não vai ver com detalhes, combinações de cores. Quem fez o Desperte sabe os detalhes que existem, e também não vai ver detalhes de estilo por causa disso, porque são produtos diferentes, tá? Eu sugiro, quem ainda não fez o clube de estilo, aproveitar que ele está na pré-venda para quem é aluna, e você vai conseguir ter o mesmo valor da última turma. Porque na próxima vez que eu vender o clube, ele vai aumentar em R$300. Então, quem ainda não fez o clube, fez só Elegância Além do Corpo ou Desperte-se, ou os dois, eu sugiro procurar eu, ou a Aline, ou a Alice. A gente está fazendo sessão de clareza com quem quer fazer, para eu explicar como o clube funciona e para garantir esse valor na pré-venda, tá? Tanto que a Sueli, que estava no Elegância Além do Corpo, entrou. Ela já está até tendo acesso às aulas, beleza? Sim, agora tem muita opção de curso. E assim, a gente está criando um formato, né, que eu fico muito tranquila de estar de alguma forma próximo de vocês. Eu duvido que vocês comprem cursos em outros lugares, né? Não são todos, eu sei, mas em vários outros lugares, e que não tenham, pelo menos, e que tenham essa forma próxima, né? A gente pode dizer que tem uma proximidade, é claro que
Mentoria, por exemplo, as meninas mandam mensagem para mim no privado, porque são produtos com acompanhamentos diferentes, né? Cada produto ele vai ter uma forma, mas que tem dúvida para todos os produtos igual agora, vai ter, que você vai ter pelo menos uma chance de estar mais próximo, que não tá, Deus dará, são pouquíssimos lugares. O meu, eu tenho certeza que a gente vai tentar ao máximo manter dessa forma, tá? Então, só para vocês entenderem, eu coloquei aqui, eu já tinha mostrado, mas eu vou mostrar novamente, o processo que é o clube, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam que existem passos. O Elegância Além do Corpo é um passo, o Desperte é outro passo, o clube é outro, a mentoria é outro. Então, cada um tem um formato, porque cada um vai precisar de um acompanhamento, uma proximidade diferente. No clube de estilo, a gente trabalha esses 6 passos aqui. A autoobservação, então, quando você entra, você tem acesso a algumas aulas onde eu explico como funciona, você tem acesso às aulas de autoobservação, e entre essas duas aqui, você ainda vai ter um acesso a uma aula de versatilidade. No 2, você vai entender o que é personalidade de estilo, qual é a sua, porque aí você faz um teste, esse teste vem para mim, e aí, a partir disso, eu te dou a devolutiva ali, né? Faço a devolutiva para você entender. Não, minha personalidade é tal. Então, deixa eu ver o que tem nessa personalidade. De peça, de tecido, de combinação, de cores, de comportamento. E a partir disso, você também vai ver desejo de imagem. O que eu quero transmitir? Porque o seu estilo não necessariamente transmite a mensagem, a autoridade visual que você quer transmitir. Às vezes, por exemplo, né, se eu pegar ali dentro dos estilos, eu tenho a personalidade conselheira. E a personalidade conselheira só transmite delicadeza, só coisa fofa. Eu não quero, eu não posso, e nem quero mesmo associar só esse tipo de mensagem. Né? Então, e cada vez mais eu estou diminuindo, colocando em detalhes aquilo que me representa, para colocar aquilo que eu quero transmitir. Então, eu quero uma mensagem de elegância. Então, eu combino as peças que são da minha personalidade com uma forma mais elegante. Eu quero sensualidade, vamos supor. Então, eu vou pegar as peças que me representam e combiná-las de forma mais sensual. Então, assim, entender que o seu estilo, isso é uma coisa muito errada, né? A internet, os blogs, tá assim, descubra seu estilo, e aí tudo vai resolver. Mas, na verdade, o que acontece? Você tem que descobrir o seu estilo para ver se ele é coerente com o que você quer transmitir. Porque talvez não é, e tá tudo bem, tá? Então, aqui, né, a gente tem esses 2 passos. Depois a gente tem a questão de corpo. Olha o quanto eu tento, né? O que eu ensino no clube de estilo sobre corpo tem só um pouquinho do que vocês viram na Elegância Além do Corpo. Então, o investimento que vocês fizeram na Elegância Além do Corpo, ele não é, tipo, jogado fora, digamos assim, se vocês entrarem dentro do clube, porque um vai complementar o outro. Organização e inventário de guarda-roupa, montagem de looks, né? Várias técnicas para você multiplicar rapidamente, para você entender o que é formalidade, para entender que seu estilo não muda de acordo com o lugar que vai. E, por fim, o planejamento do seu guarda-roupa, tá? Planejamento das suas futuras compras. Então, esse é o caminho do clube. Viram que não é apenas aqui. Por isso que a pergunta que eu ia colocar aqui, que pelo jeito eu copiei e colei errado, que era como adequar os looks ao corpo e aos meus estilos. Aí ela colocou os 3 estilos de acordo com os estilos universais. Eu não consigo responder, porque você ainda não tem clareza do que é cada estilo, do que representa, e se aquilo ali, aquela junção, realmente é o que você quer transmitir. Então, tem que vir para o clube para poder entender essa parte, tá? Beleza. Sobre corpo oval. Essa foi a pergunta. Assim, como eu não uso mais esses termos do tradicional, eu não tenho problema de vocês trazerem eles para mim, porque, primeiro, eu já trabalhei com esses
né, com toda a base do atendimento tradicional, os 7 estilos universais, os 5 biotipos, tá? Mas o que eu quero que vocês observem, que é muito importante, é que no meu método, você não só vira lá e fala, eu sou oval, que aí analisa ombro, cintura e quadril. A gente analisa as outras proporções também. Então, aqui nós temos algumas proporções, por exemplo, que está dentro do oval, mas que tem mais ombro ou que tem um pouco mais de quadril, né? Que a cintura é mais alta ou que a cintura é mediana. Então, tudo aquilo que eu passei para vocês é importante de ser analisado também. Por mais que em algum momento você se identificou com o corpo oval, por alguma postagem, enfim, mas e as outras proporções, tá? Agora, entendendo tudo que eu trouxe lá para vocês, o que eu quero que vocês entendam? Primeiro, cintura, geralmente, quem tem o mais abdômen e tal, tem uma dominância visual nessa região, ou tem a cintura alta, então bem abaixo do seio, e aí vai marcar a cintura nessa região, ou tem uma cintura média, não tá tão abaixo, tá? Mas tem uma cintura marcada ainda. Você vai colocar ela na altura média. Aqui tem algumas opções: cintura alta, cintura média, ou a blusa realmente soltinha, só que 2, 3 dedos só a mais do que o corpo. Cuidado com excesso de tecido, porque senão vai dar volume, tá? As cores mais escuras, elas vão ajudar a dar uma diminuída. Isso não quer dizer que tem que ficar no preto, mas um vinho, um roxo, um militar, um marsala, um marinho, um cinza mais escuro, né, um terracota, tudo isso ajuda, tá, a dar uma suavizada. Outra coisa também é fazer aqueles truques de chamar a atenção para a parte de cima. Então, trazer detalhes na gola, trazer um coque, um penteado diferente, não colocar o cabelo mais preso para chamar a atenção para o rosto, um brinco. Então, tudo isso vai ajudar a desviar a atenção da região do abdômen. Ó, as blusas com esses detalhes, tá vendo? O coque, isso aqui ajuda muito a fazer esse equilíbrio, né? Aqui também, ó, a gente tem essa possibilidade, tá? E aí, o que eu quero trazer também? Quando a gente pensa nesse corpo oval, onde a minha dominância está no meio, se eu tiver o ombro um pouco mais largo que o quadril, ou se for proporcional, então o que é o ideal? É a calça, ela não ser muito ajustada à perna. Por quê? Se eu coloco uma peça justa aqui, uma mais solta aqui, o que vai acontecer? Essa parte de cima vai dar mais volume. Então, a calça ser mais soltinha ajuda a equilibrar mais, tá? A saia ser um evasê, não ser muito rodada, vai ajudar a trazer mais equilíbrio para o corpo, beleza? Deixa só eu tirar esse. Pronto. Fez sentido aí para vocês? Então, sempre pensa assim: onde eu tenho mais dominância visual, é onde eu vou tentar colocar o menos de informação possível. Então, o que eu faço? Eu distribuo informação para os outros pontos da minha silhueta. Se eu tenho peso visual em cima, eu distribuo para o meu quadril, para a parte de baixo. Se eu tenho peso visual no quadril, eu jogo para a parte de cima, para o busto, para o ombro, para o rosto. Se eu tenho peso visual no meio, eu distribuo para as outras pontas, para o quadril ou para o quadril e pernas, né? Ou para o ombro, para o busto, tá? Beleza. Outra dúvida que veio é sobre acessórios. Qual é a melhor combinação para acessórios dourados ou prateados? E aí, por conta própria, eu adicionei o Rose Gold e o Ródio. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte. Gente, vocês podem ir falando no chat aí, viu? Eu desliguei, eu sei que o áudio está desligado, mas vocês podem ir colocando aí no áudio,
no chat se tá fazendo sentido, viu? Que eu estou indo aqui. Se vocês não perguntaram nada aí no chat do que eu. Peraí, gente, eu esqueci o link. Tá, tô indo. Ainda bem que a pastilha me ajudou. Nossa. Peraí, gente, um minutinho. Lorena, eu ia te mandar uma mensagem, eu estava tentando falar com você. A gente não recebeu o seu endereço para enviar o seu círculo. Então, o seu círculo não foi enviado. Se depois você puder me mandar uma mensagem naquele número que eu mandei lá no grupo, as mensagens, para me passar o seu endereço completo, tá? Foi bom? Ei, boa noite. Eu passo boa sim, noite. Obrigada. Por nada. Beleza, vamos lá então. Então, vamos lá. Sobre acessórios prateados e dourados. É muito importante, sempre que bater dúvida de o que combinar em cada cor, né? Como que cada cor combina, como que ela se comporta, vocês sempre avaliarem as características das cores. Eu não sei se todo mundo que está aqui entrou esse ano no Despertes, eu sei que algumas não, né? Eu fiz atualizações lá no Despertse, tá? E não tem muito tempo, não. Uma das atualizações foi falando mais sobre as características das cores. Por quê? A característica da cor, ela vem até antes mesmo do círculo cromático. Então, todas as cores têm as características delas. Quando eu pego um dourado e um prateado, eu tenho uma cor um pouco mais vibrante, mais intensa, que é o dourado. O dourado, ele é bem vivo. O prateado, ele já é uma cor um pouco mais clara, né? Ele não é uma cor muito viva, muito espalhafatosa, né? O rose gold e o ródio, eles são duas cores que, em termos de temperatura, por exemplo, eles são neutros, tá? Tanto que eles funcionam em todas as cartelas de coloração. Já o dourado e o prata, eu tenho uma temperatura mais quente, que é o que tende para o laranja, para o amarelo, e eu tenho uma temperatura mais fria. Quando eu penso nessas características, do que é claro, o que é escuro, né? Rose gold mais claro, o prata é mais claro, o ródio é bem escuro, o dourado, ele fica naquele meio termo, né? Ele não é muito claro, mas ele também não é muito escuro. Se eu pego o bronze e comparo com o dourado, aí o bronze já é escuro. Ele já tem aquele fundo mais de profundidade, né? Então, a gente pode colocar o dourado ali como uma cor mais pura, mais intensa mesmo, bem viva. Então, cada um vai ter essas características. Isso traz o quê? Vamos pensar no dourado. Ele vem ali dessa família do amarelo, do laranja, né? Tá bem ali dentro dessa casinha. Temperatura mais quente. Então, ele vai funcionar com peças também que têm essas características, que vem do amarelo, que vem do laranja. E aí eu fiz uma listinha ali para vocês. O prata, ele é mais frio, ele já vem mais para o lado ali do gelo mesmo, né? Então, a gente lembra do azul, que é uma cor mais fria, tá? Eu vou generalizar aqui, gente, porque senão deixa a cabeça de vocês doida. Mas se vocês em algum momento ler que todas as cores pode ter de todas as temperaturas, isso é real, tá? Eu até falo sobre isso nas aulas. Mas tem hora que a gente consegue bater o olho e falar, isso aqui é quente, isso aqui é frio. Tem hora que não consegue. E aí, como que você faz? Vai para a próxima característica. Não fica perdendo tempo tentando adivinhar se isso é quente, se isso é frio, se é claro, se é escuro. Duas dessas características vocês vão conseguir analisar com mais facilidade, tá? Tenho certeza disso. E aí, o rosé, ele tá bem dentro ali do lado do rosa, do avermelhado, né, do roxo, tá? E o ródio, ele já vai mais para cores bem profundas, né? A característica principal dele é a profundidade.
Eu falo isso lá no Desperte nessas aulas novas. Analisa a característica principal. Esse prata, ele é mais claro, sabe? Esse rosé gold tem muito do rosa, do vermelho, né? Esse é mais escuro. Então, tenta pegar a característica principal daquela cor que você está em dúvida. Fiz uma lista aqui. Quando eu disponibilizar a aula para vocês, eu vou deixar esse material. E aqui eu coloquei algumas, tá, gente? Não vou lembrar de todas as cores, né? Mas só para vocês terem uma noção. O dourado, ele vai harmonizar mais com cores que vêm ali do amarelo, né? Da família do amarelo, do laranja. O laranja vem do amarelo, né? Então, o creme, o caramelo, o mostarda, o terracota, o marrom, o verde, tá? Aquele verde bandeira, o vermelho, um vermelho cereja, um vermelho mais aberto. O prata, ele vai muito para o lado do verde água, que já é um verde mais frio. Um azul claro, um azul marinho. O branco, o roxo, o lilás, o rosa claro. O jeans claro também. E o cinza mais clarinho. O ródio, ele vai muito bem com preto, com marinho, com militar, tá vendo? São só cores profundas, com roxo, com chumbo, o cinza escuro. E o rosé gold, rosa, rosé, vermelho, lilás, azul claro, verde água, verde claro, tá? Eu fiz essa lista só para vocês entenderem esse detalhe que eu falei lá no início. Observem as características da cor que vocês estão em dúvida. Gente, tudo é observar. Às vezes, né, eu tô na loucura, preciso fazer algum look, tudo é observação. Então, assim, eu vou pegar a estampa, eu vou olhar o que tem dentro da estampa de cor, né? Se eu tô num dia que eu tenho um pouquinho mais de tempo para dar uma elaborada ali, eu até vou pegar e vou pensar, elaborar algumas coisas. Por exemplo, sábado, eu usei uma camisa do Leandro num look. Primeira vez que eu faço isso, porque quase não dá para usar as camisas dele. E a gente ia numa festa, num lugar que dava para usar muito bem, que a camisa funcionava muito bem nisso. Então, eu gastei mais tempo montando o meu look, porque eu precisei fazer testes para entender como que aquela blusa ia se comportar, né? Então, eu fui lá, coloquei ela como terceira peça, ficou muito larga, muito pano. Coloquei um cinto, ficou muito curta. Coloquei um short, não ornou, o negócio ficou esquisito. Aí eu coloquei a salopete e funcionou. Então, quando a gente está fazendo algo que é muito novo, com uma peça que nem é sua, você vai levar um pouco mais de tempo que você vai ter que testar. Agora, com o tempo, com peças que você já tem, a ideia é que todo dia você já analise isso. Deixe os pratas juntos, sabe? Os dourados juntos, para vocês conseguirem pegar esses acessórios com mais facilidade. Não fique enfiando naquelas gavetinhas que vocês só abrem daqui uma vez no ano, quando tem um casamento que lembra que tem um brinco lá, e aí o resto vocês deixam tudo de lado. Eu já atendi pessoas que tinham malas com acessórios dentro dos saquinhos. Isso não é vida, é óbvio que você não vai lembrar de tudo. Então, tenta fazer ao máximo com que os seus acessórios fiquem de fácil acesso e separados pelas essas características, para vocês não precisarem gastar muito tempo. O preto e branco vai por tom. Sim, vai pelo tom. O preto, ele é uma cor mais profunda, né? O branco, ele é uma cor mais clara. Mas acho que meio que some em mim e acabo não curtindo muito. O rosé, ele funciona nas cartelas, mas na cartela de outono, pode ser que ele apague um pouco. Ou você tenha que colocar um mais chamativo, né? Sim, eu usei um look com a salopete. Vamos lá. Com o preto, a gente tem uma harmonização muito grande com o ródio, tá? O preto, gente, ele normalmente ele é uma cor mais fria, tá? Ele tem uma característica mais fria, então ele fica melhor com prata. Mas, aí vem, tudo é o que você quer transmitir também, né? Dourado e preto dá muito a sensação, a percepção de poder, tá? Então,
é possível de ser usado para dar esse contraste, para indicar mais impacto e mais poder, tá? E como o branco, o prata e o dourado e o rose gold, nessa ordem ficam melhores. O ródio é o que vai dar mais impacto. Algumas perguntas que eu vou resumir dentro de uma resposta, tá? Saber fazer combinação. Vieram algumas perguntas assim. Eu tô com dúvida em saber fazer combinação de roupa. Essa aqui eu vou pular, que eu quero depois deixar aqui uma pergunta. Então, saber fazer combinação de roupa. Ainda estou vendo as aulas, mas tenho medo de praticar porque não gosto de chamar atenção. E insegurança na combinação. Mesmo olhando o disco de cores, fico pensando se vai chamar muita atenção. Então, tem alguns pontos aqui. Se você ainda está com dúvida em como fazer combinação de roupa e está no Desperte, provavelmente você está assistindo aula e não está praticando. Conteúdo é muito bom, informação é muito bom, mas excesso sem prática não leva a lugar nenhum, tá? Por isso que lá tem um módulo, aí no primeiro módulo eu passo o exercício de ponto de cor, aí depois eu passo outro, e depois eu passo outro. Se você ainda não sabe fazer essa combinação, segue o passo a passo, que isso vai te trazer clareza. Agora, combinação de cor é um ponto. Se tem alguma dificuldade com questão de tecido, com questão de forma, aí é dentro do clube, tá? Mas, durante um tempo, eu fiquei só com o Desperte, e as meninas que fizeram só o Desperte, que não tinha ainda, que o clube ainda estava sendo reformatado, elas tiveram um ótimo resultado com o Desperte. Então, eu tenho certeza que se você vai lá e seguir o passo a passo, faz o primeiro exercício. Ah, mas eu ainda não sei, então faz o primeiro exercício de novo, porque não adianta ficar pulando etapa. Outra coisa também, sobre o medo de chamar atenção, sobre achar que vai chamar muita atenção. E lá dentro do Desperte, eu sempre falo para vocês, não precisa fazer combinação dos pés à cabeça. Combinação de cor, ela deve estar presente nos detalhes, e ela serve para você também combinar jeans, para você combinar preto, para você combinar branco, só que com harmonia. Então, se você ainda está com muito medo de chamar atenção, primeiro, eu indico fazer ponto de cor, e segundo, passar para os próximos módulos combinando detalhes. Um brinco com um cinto com sapato, o cinto e a bolsa. Aí vamos supor, tom sobre tom. Tom sobre tom, então eu vou colocar um look. Vou pensar. Vou colocar lá um look preto. E aí eu coloco o cinto rosa e uma bolsa rosé. Eu não tenho. Gente, eu tô dando só um exemplo. Tenta avaliar o que vocês têm aí de possibilidade, tá? Pode ser um brinco. Agora, se não tem nada, então o que eu sugiro? Faz uma listinha, olha bastante coisas na internet ali que tá dentro dessas possibilidades, para você começar a expandir a cabeça e analisar o que você vai comprar primeiro, tá? Para na sua próxima compra, você comprar uma coisa que vai fazer sentido, que não vai chamar muita atenção, mas que vai já te inserir nesse universo de cor, tá? Se você tem peças coloridas ou detalhes aí coloridos, começa a fazer nesses pequenos pontos. A blusa com sapato, tipo, vou colocar uma blusa rosa com sapato roxo, sabe? Para você não ficar realmente chamativa demais. E com o tempo você vai adequando. E assim, você pode às vezes sair do Desperte e entender que a sua forma de combinar cores é assim, nos detalhes. E tá tudo bem, entendeu? É isso que eu quero que você descubra dentro do curso. Porque às vezes você vai lá no Google e fica olhando aqui, tanta de gente mega colorida, você vai falar, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim. Então, usa bastante a primeira técnica lá, assiste a próxima aula, faça nos detalhes que tudo vai fazer mais sentido. Essa segunda aqui é que eu fiquei um pouco na dúvida. Se a pessoa quis se referir
a planilha de cores relacionada a inventário de cores ou se ela quis se referir ao círculo cromático. Então, se ela tiver aí, pode colocar para mim. Sim, Fernanda, eu posso, mas eu vou liberar para vocês o material depois, tá? Mas quem quiser tirar um print. Gente, inclusive, vocês podem me ajudar aí a divulgar, né? Quem quiser tirar também uma foto, postar lá nos stories, me marcar. Nossa, ajuda demais trazer mais mulheres aí para conhecer meu conteúdo. Só um minutinho, gente. Deixa só eu ouvir um áudio aqui enquanto vocês printam. Pronto, vamos lá. Beleza. Então, tá tudo certo aqui, né? Faz aos poucos, tá? Combinação das cores. Aí eu coloquei aqui, tem então a parte de ponto de cor. Eu falo muito sobre não combinar no look todo, tá? E é só nos detalhes. Caso vocês precisem, não, Karina, mas eu ainda não entendi essa parte, assim, eu acho que é só combinar no look todo. Aí, às vezes, eu posso até colocar dentro do repertório lá de aulas que eu tô atualizando aos poucos, uma aula mais específica disso. E eu também falo muito sobre as cores neutras, né? As neutras modernas, elas estão lá para mostrar para vocês que existem cores que têm pigmento, mas que não chamam tanto atenção. Por exemplo, quando você pega lá um look que é roxo com vinho, são cores muito escuras, elas não vão ficar gritando, sabe? Então, assim, um detalhe importante, você não precisa combinar cor, aquelas cores vibrantes, né? Super chamativas. É aí que entra a adequação com quem você é, tá? Aí, uma dúvida muito comum também foi a questão da terceira peça. E eu fiz praticamente uma aulinha aqui para vocês com a terceira peça, porque eu, pelo menos, não me lembro de ter algo extremamente específico. Acho que no clube tem, falando da terceira peça, do papel dela, né? Mas eu falei, vou trazer para as meninas, porque foi uma dúvida que veio de todo mundo. A terceira peça, a gente tem que entender que ela é uma peça que, em determinados momentos, ela é dispensável, né? Por exemplo, eu não preciso desse colete para o look existir. Aqui também não. Mas às vezes eu preciso do blazer para o look realmente existir, porque tá frio, né? Então, a terceira peça nem sempre ela vai ser aquela peça que vai ter uma mega utilidade. Mas ela vai tirar o look daquela sensação de muito básico, de muito simples, tá? Por exemplo, esse look aqui seria apenas um tricô branco com uma calça preta com um sapato preto. Mas o colete, ele traz uma coisa mais interessante para o look. Ele adiciona mais uma cor, mais detalhes mesmo. Ele é como se fosse um acessório, tá? Aqui, né, o blazer, ele traz um ponto de cor, traz uma coisa um pouco mais moderna. Esse colete aqui é a mesma coisa. Então, assim, a intenção da terceira peça é, ela pode ajudar na silhueta, às vezes a disfarçar a barriga, às vezes a disfarçar seios mais volumosos, às vezes a trazer mais conforto se você não se sente tão confortável com uma alça muito fina. Ela pode trazer também, segunda possibilidade, uma união da parte de cima com a parte de baixo. Por exemplo, se eu tenho uma calça branca, não, igual aqui, ó, o preto e o branco, né? E aí eu acho que tá achatando, eu posso trazer um colete branco para poder juntar essas peças, né? Fazer uma combinação, aliás, um colete preto para poder juntar com a parte de baixo e deixar mais longilíneo.
Então, ela pode fazer isso. Ou se eu coloco cores que não tem muito nada, não está muito conectada, ela vai ajudar a trazer mais conexão dessas peças, não vai deixar tão separado. E também para dar um acabamento, caso seja necessário, tá? Aí, possibilidades de combinações. Primeiro, ela pode ser totalmente descombinada, igual é aqui. Um ponto que eu trago muito tenta usar no máximo 3 cores de características diferentes. Então, aqui a gente tem o preto, que tem característica, o branco também, então, um escuro, um claro, e um aqui que é um claro mais opaco, né? Mas acabou aí. A bolsa, ela linka muito bem com o preto, até dentro do próprio colete a gente tem esses detalhes no preto que linka com o restante do look. Então, isso traz uma união de todas as peças ali, tá? Então, fica bem interessante. Aqui, não precisaria colocar, talvez, um colar, né? Porque a gente já tem uns detalhes ali, se a pessoa principalmente é mais cautelosa, mais básica, não precisaria de muita coisa, tá? Aqui a gente já tem um look um pouco com mais informação, né? Eu nem sei se esse look aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse look aqui talvez ele até já esteja passando da quantidade de informação. Nele eu tiraria o colar, tá? Tiraria o colar, deixaria só o brinco, já ajudaria. Mas, assim, aqui, de novo, a terceira peça é dispensável. Ela tá ali só para fechar mais uma cor. E aqui ela tá como um ponto de cor, né? Aqui a gente só tem 3 cores no look, porque tem a cor do batom. Mas, assim, no look mesmo, nas roupas, só tem 2 cores. Aí, outra forma de usar a terceira peça. Ela totalmente conectada com a parte de cima, e não com a parte de baixo. Isso vai dar um recorte maior na silhueta, principalmente se ela for mais comprida, tá vendo? Então, aqui a gente tem, ó, uma divisão. E se ela dá contraste com a calça, aí que tem essa divisão mesmo, igual o preto e branco, é um alto contraste, tá? Mas, assim, é só uma possibilidade, combinar a terceira peça com a blusa. Então, elas ficarem ali dentro da mesma cor, ou num tom sobretom, tá? Ou, por exemplo, uma blusa colorida com uma terceira peça que faz combinação com ela e o resto básico, é uma possibilidade. Outra forma também de combinar a terceira peça é colocar ela junto, né? Colocar ela combinando com a parte de baixo. O que isso cria? Tem uma aula onde eu falo sobre monocromático, que eu até falo isso para vocês, que é possível a gente criar um monocromático aqui ó, na parte de fora do look, quando a gente for uma terceira peça. Isso ajuda a alongar, porque é como se eu estivesse criando a sensação de uma coisa só. Então, aqui, a calça com esse colete, por exemplo, ele dá essa leve sensação de ser um pouco mais longilíneo do que seria se esse blazer aqui, esse colete, fosse branco, tá? Então, aqui ela... Ó, esse look, gente, em termos de combinação, tem algumas coisas erradas nele, tá? Mas eu trouxe só para vocês verem a questão da terceira peça. Esse colar não orna com esse decote. Aqui eu falo dentro na parte do aulão de acessórios, eu até falo sobre isso. Aqui também a gente tem como se fosse um monocromático. Ó, a terceira peça combinando ali com a calça, né? E a terceira peça também combinando com a calça. Quando eu falo combinar, não necessariamente precisa ser a mesma cor. Ou eu posso pegar essa terceira peça e fazer uma combinação de cor mesmo com a roupa em si. Então, eu ponho, por exemplo, um rosé que combina muito bem com o vermelho. Ou cores opostas, o verde com o rosa. Ou eu coloco aqui, ó, cores vizinhas, né? Só do laranja com o amarelo, tá? Ou eu coloco aqui também cores vizinhas, né? Do vermelho e do roxo, tá? Então, assim, a terceira peça, ela pode vir para adicionar cor, para fechar uma combinação de cor. Às vezes, você coloca uma calça um pouco mais neutra, mas combina... Oi, gata, entra aí.
Mas combina a blusa com a parte com a terceira peça, tá? Entra aí. Espera aí, gente. O que você quer? Pronto. E, por fim, eu coloquei aqui também sobre a combinação da terceira peça, às vezes com sapato, com acessórios. Isso aqui que eu falei, para quem está com muito medo de chamar atenção, fazer a combinação só em detalhes. Então, você monta aquela combinação mais basiquinha do jeans com preto, do jeans com branco, mas põe um cinto colorido com uma terceira peça. Põe um cinto com um sapato, tá? Aqui também, né, tá combinando os acessórios. Aqui, ó, lembra que eu falei do branco, do prata com cinza? É prata com cinza, e como o prata ele é bem clarinho, ó, ele funciona muito bem com tênis, tá? Aqui a terceira peça tá combinando com o sapato. E eu coloquei esse aqui, só para vocês, esse aqui eu esqueci foi de tirar, mas só para vocês verem algumas possibilidades de combinações que eu fiz com esse blazer, para eu explicar para vocês as técnicas. Deixa eu só ver se vocês estão com alguma dúvida aí ainda. Vou olhar aqui. Para quem tem quadril grande, não aumenta ainda mais a terceira peça ou a combinação da terceira peça com contraste? Qual é mais específico, Juliana? Ah, tá. Não. É quadril mais largo, não tem problema usar a terceira peça. Só que tem alguns detalhes. Lembra aquilo que eu comentei com vocês lá em algumas partes da aula, por exemplo, de se a terceira peça tem volume bem aqui na parte de baixo dela, ó. Peraí. Vamos supor que eu tenho uma terceira peça que ela dá volume aqui, tá? Muito volume. Eu acho até que a Ju Romano, deixa eu ver se eu pego. Não sei se ela tem o quadril ou o ombro mais largo, viu? Ela equilibra muito bem. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. Eu acho que essa aqui tem o quadril mais largo. Deixa eu só lembrar aqui o que eu estava falando. Ah, se a terceira peça ela tiver algum detalhe exatamente nessa região aqui, aí vai dar volume. Mas se eu tenho uma terceira peça mais sequinha, igual essa aqui, uma terceira peça que faz movimento vertical, né? Igual essa aqui, ó, tá vendo essa linha na vertical? Isso deixa mais longilíneo. Outra coisa, se a terceira peça não dá muito contraste com a parte de baixo, igual é aqui, tá vendo que eu tenho peças de cores diferentes, mas elas são um baixo contraste junto, não é um alto contraste. Não é, por exemplo, igual aqui, que eu tenho um blazer branco com uma calça preta. Porque quando eu tenho o blazer branco com a calça preta, tá vendo que ele marca exatamente nessa parte? Quando a gente está preocupado com o quadril mais largo, o que a gente vai fazer? Vai vestir o look e vai chegar no espelho e olhar. Tá chamando atenção suficiente para o ombro? E ela não está criando uma linha, né, de corte muito na região do quadril, tá? Mas não tem perigo de usar a terceira peça. Se você quiser, você pode usar a terceira peça maior, aí ela tem que passar da linha mais larga do seu quadril, ou você tem que usar uma terceira peça um pouco mais curta, mas que dê pouco contraste com a parte de baixo. Só para vocês entenderem, então, essa questão aqui do blazer, né? Ó, aqui é um jeito bem antigo que eu usava. E se vocês olharem bem, ó, ele até dá mais destaque ainda para o meu ombro do que para o quadril. Eu já tenho o ombro mais largo, tá? Além disso, ele está sendo só um ponto de cor. Esse blazer aqui, ele não traz nenhuma conexão com o restante das cores, né? Ele destaca em relação ao restante. E ele era meio que dispensável ali, porque eu já estava com uma camisa e tal.
Aqui é uma combinação, ó, de tom sobre tom com a parte de baixo. E aí eu finalizei com uma combinação de cores vizinhas, tá? Aqui eu conectei ele só com a blusa. Só que a blusa, ela tá conectada com a parte de baixo. Então, ele tá combinando com a estampa, tá? Aqui, eu conectei ele com a parte, com a saia mesmo, tá? E com esses detalhes mais vivos aqui da camiseta. Esse eu combinei ele com o sapato, com o verde aqui, né? Que aí eu tentei ali fazer uma combinação de cores. Essa blusa ela é um pouquinho mais viva, de cores mais vivas mesmo. Aqui é uma combinação de cor triangular, tá? Então, o verde, o roxo e o laranja. Combinação de cores mais vivas, rosa e laranja. E só para vocês verem alguns outros detalhes aqui de combinações, né? Então, ó, o laranja, ele tá combinando com detalhes aqui do sapato. Essa terceira peça, ela não combina com o restante, tá, nem seria tão necessária, mas ela só tá dando uma finalização. Aqui, eu combinei a terceira peça com a blusa para dar a combinação de estampas. E aqui também totalmente dispensável, mas só para trazer algo interessante para o look. A camiseta, podia ser só um short com camiseta, mas aí a terceira peça deixa mais interessante, né? Traz um ponto de atenção ali para a combinação. Tá, tem algumas outras perguntas, mas eu vou só terminar essa questão aqui da terceira peça para vocês pensarem o seguinte. Vamos fazer uma montagem de looks igual eu ensino vocês. Vocês pegam uma parte de baixo, uma calça jeans básica, tá? Aí vocês colocam uma blusa branca. Você sabe que o look está caminhando para algo mais básico. Você pode fechar ele com uma combinação super básica. Então, poderia ele ser um escarpão bege mesmo, um blazer branco. Ou você pode fechar ele com algo mais divertido. Então, o sapato amarelo. Aí, você pensa assim, tá, eu vou usar esse sapato amarelo como ponto de cor, ou eu quero distribuir a atenção, eu quero combinar ele com mais alguma coisa. Eu quero combinar com alguma coisa. O que que sobra? Ou a terceira peça, ou os acessórios. Então, aqui a terceira peça, ela entra como essa combinação. E aí, você finaliza com os acessórios que quer, tá? Então, a combinação do look, ela tem que ser montada aos poucos, até por causa disso. Parte de baixo, parte de cima, sapato. Terceira peça, se necessário, se você quiser, acessórios e bolsa, cabelo e maquiagem. Esse exemplo da Gil Romana é perfeita. Ó, jaqueta bomber para quem tem muito quadril é complicada, porque ela pode, às vezes, ela dá um volume bem aqui, ó. Essa aqui não tá dando tanto, mas ela dá um pouquinho de volume, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui, nos looks que eu peguei. Para quadril largo, todas as que estão aqui, elas são boas. Só essa aqui mesmo. Esse blazer aqui, para quem tem quadril largo, porque geralmente, bem na onde ele tá, bem onde ele finaliza, é onde o quadril aumenta. Então, pode ser que ele marque bem essa parte, tá? Esse meu, ele não é tão bom para quadril largo, seria um pouquinho maior, porque ele fica bem na parte mais larga do quadril mesmo. Só que para mim ele é bom, entendeu? Porque eu já não tenho muito dessa região aqui. Tanto que, ó, se eu coloco uma calça preta, fica pior ainda. Tá? Essa terceira peça, para quem tem quadril largo, não é ruim. Essa também não. Essa que é ruim, é muito curta, vai ficar bem na altura onde o quadril começa a ampliar, pode ficar ruim, né? Pode ampliar mais, porque vai criar a linha bem aqui. Essa aqui não ficaria tão ruim, porque ela fica bem na cintura, tá? Então, aqui, ela é mais curta ainda do que essa. Beleza? Fez sentido para vocês?
A foto do macacão tem. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho ele aqui. Eu já usei ela como apresentação nos stories também. Eu não vou ter é fácil aqui, viu? Eu não consigo. Ah, não, tenho sim. Aqui não. Você não pode ficar aqui, você sabe. Uai. Vou tirar aqui. Espera que vai dar certo, gente. Ó. Então, aqui só para vocês verem, ó. Esse exemplo realmente é muito bom. Estão conseguindo ver aí, né? Tá vendo que aqui, esse macacão, né? Vamos pensar lá na questão das linhas que eu falo para vocês. Onde tem mais dominância visual? No quadril. O próprio macacão já dá mais dominância visual no quadril, porque ele tem essas pregas aqui mais largas, né? É uma malha, então é aquela malha, assim, a malha geralmente ela fica mais próxima ali do corpo, ela pega um pouco do formato do corpo, tá? E aqui, por mais que a gente tenha uma alça mais fina, ainda assim, é igual eu falo para vocês, alça fina não amplia ombro. Não é igual a manga bufante, que aumenta realmente o ombro, né? Porque ela dá volume para o lado, ela faz movimento horizontal. Olha, tanto que é importante a gente pegar esse negócio dos movimentos. Aqui a gente tem um movimento horizontal bem nessa região, ó, certo? Aqui nem tanto. Porque a alça fina, ela não amplia, ela deixa o ombro do jeito que ele tá. A questão é que quem tem ombro largo já tem dominância visual no ombro. Quem não tem ombro largo, né, vai ter dominância. Quem às vezes tem dominância no quadril, a parte de cima ela não vai expandir, mas vai, assim, ajuda a deixar o ombro mais à mostra, né, para conseguir começar a compensar. É claro que outros artifícios seriam melhores, então, uma manga bufante, ou uma ciganinha, enfim, tá? Mas é interessante vocês entenderem isso, porque às vezes fala assim, que quem tem ombro largo não pode usar alça fina. Pode, não vai expandir. Porém, se você coloca uma calça mais justa, ele vai parecer que expandiu, tá? E aí a chance de você compensar é um pouco menor. Aí aqui a gente tem, então, dominância visual nessa região. O que a gente faz? Primeiro ponto, se eu tenho mais volume aqui, então eu vou tentar trazer bastante atenção para cá, tá? O que ela fez? Ela trouxe o óculos, ela trouxe um cabelo diferente, o colar, terceira peça, que traz esse contraste aqui, né? Ela trouxe um pouco de altura, até porque ela perdeu a altura com essa sandália, né? Porque é uma sandália cheia de tiras. Mas aí ela trouxe um pouco da altura com o cinto. Eu só puxaria um pouco mais esse tecido, porque eu não gosto muito da região da virilha marcada. Eu desceria um pouco mais, que tá vendo que aqui não marcou tanto, para ficar menos rígido, sabe? E a terceira peça, ó, ela não deu volume. Por mais que ela seja um pouquinho volumosa, mas ela não ampliou tanto, porque ela cria realmente uma linha mais
vertical, tá? Então, ela acaba suavizando essa região, não tem excesso de tecido. Beleza? E aí, outra dúvida que veio é como saber se uma estampa é médio contraste sem confundir os outros contrastes. Eu sempre faço por exclusão, tá? O que é um baixo contraste, o que é um alto contraste, e aí a gente chega no médio contraste. Então, primeiro, o que vocês acham dessa primeira estampa, dessa estampa de oncinha? Vocês acham que ela é um baixo, médio ou um alto contraste? E aí, quem mais aí acha que é médio, baixo? Médio, médio. Exatamente. É o médio contraste, tá? Ela não tem, ela tem diferença entre as cores, mas você não vê como o marrom e o bege ali, né? Eles não são muito clarinhos, tá? Então você não vê uma grande diferença entre o preto e eles, né? Então ele é uma estampa de médio contraste. Mas ao mesmo tempo eles não têm praticamente a mesma característica, a mesma profundidade é, nas cores, né? Que é essa primeira estampa aqui? Médio, baixo ou alto? Ah, conhece mesmo. A primeira estampa. O que vocês acham? A primeira é essa camisete aí mais baixo. É baixo contraste. Baixo contraste é quando a gente tem cores muito claras juntas, sim, todas claras, tá? Um rosézinho lá, com azulzinho, com amarelinho, ou tudo muito escuro. Então, nós vamos ter. Deixa eu pegar aqui um material para vocês verem. Eu vou mostrar mais no final o material aqui, que vocês vão entender ainda melhor. Então, assim, tudo muito escuro ou tudo muito claro. E a estampa do meio é um alto contraste. Eu tenho o escuro e o claro juntos, tá? Então eu tenho algo que eles são muito discrepantes, né? Uma pessoa de alto contraste, ela tem a pele, quando eu coloco ela no preto e branco, ela fica com um cinza claro na pele, às vezes até o olho um pouco mais claro, né? Ou um olho muito escuro, com o cabelo muito escuro, com a sobrancelha muito escura, tá? Porque eu tenho uma grande diferença. Então, quando eu não sei se a estampa é um alto ou médio, eu começo a analisar os detalhes das cores e às vezes até comparar com outras estampas. É igual quente e frio. Às vezes tem que ser por comparação, tá? Para a gente saber se é realmente uma cor mais quente ou se é uma cor mais fria. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só para vocês terem uma noção.
contraste. Então, olha só. Primeiro, né? Nós temos aqui, lá no início do curso, então, vocês estão vendo minha tela no grande aí, ó? Eu tenho aqui as cores mais suaves, só que eu tenho o suave do claro até o escuro, tá? Eu tenho as cores mais brilhantes, mais intensas, e elas podem ir do claro para o escuro também, tá? Isso aqui são características de cores. Quando eu penso em estampas, em contrastes, eu posso ter, ó, vamos lá, o que que vocês acham que é isso aqui? É um alto, baixo ou médio contraste? São novos. É que esse aqui é do material novo que eu comprei de coloração. Esses daqui. Vai confundir a cabeça. Vou mostrar o outro. Vamos lá. Esse aqui. Já já eu vou falar, só que eu quero que vocês comparem. Esse aqui é um alto, médio ou baixo? Meu Deus, vamos lá. Vamos comparando, só para vocês verem que às vezes é comparação. E esse aqui? Agora eu quero ver o que vocês vão falar. Esse aqui é o alto. Esse aqui é o alto contraste, tá? É porque em um eu tenho um alto contraste em cores mais quentes, o outro eu tenho um alto contraste em cores mais frias, tá? Nesse mesmo tecido. Esse é o alto. Olha quanto no alto eu tenho o claro e o escuro muito bem definido. Muito bem definido, tá? A Carol falou que esse aqui era médio, ó. Esse aqui já é um médio contraste. Opa. Esse aqui é um médio contraste. O médio, geralmente, ele tem essas cores mais um pouco vivas, com um pouco do escuro, com um pouco do claro, mistura isso. Pensa na oncinha, ela tem o preto, ela tem o marrom e ela tem o bege. Por isso que fica mediano, porque não tem espaço para você deixar tudo muito escuro ou tudo muito claro. Então, o médio contraste, às vezes a gente só vai conseguir achar ele por comparação. E aquela primeira, ela é um baixo contraste escuro, só tem cor profunda aqui, ó. Só tem cor escura, tá? Do mesmo jeito que aqui, ó, eu tenho um baixo contraste claro. Só tem cor clarinha, tá vendo? Aqui. Aqui mais quente, aqui mais frio, tá? Então, assim, errar, gente, nessas análises é normal. O que a gente tem que fazer é isso, olhar os detalhes das cores. Se eu tenho claro, escuro e vivo numa estampa só, quase na mesma proporção, a chance é que ela seja médio contraste, igual eu mostrei aqui para vocês, tá? Mas isso é treino mesmo, viu, gente? Pode ficar tranquilo. E por fim, uma outra pergunta que eu peguei, que veio bastante, foi uma pergunta relacionada a cinto. Ah, aqui, ó, eu coloquei aqui uma outra estampa para vocês, só para vocês treinarem. Qual que é a médio contraste aqui? O que vocês acham? A do meio.
Exatamente. A primeira tem muitos tons mais clarinhos, né? E a outra tem o claro e o escuro muito marcado. Então, a maior diferença é essa. Tá vendo que aqui na do meio, de novo, ó, eu tenho o escuro, eu tenho o claro e eu tenho um tom mais vivo. Então, geralmente, quando eu tenho essas três características juntas ali, elas têm uma diferenciação, mas ainda assim não é uma diferença muito grande ou não são tão próximas, por isso que elas ficam no meio, aí é o médio contraste, tá? E, por fim, a questão do cinto, né? Qual cinto adquirir primeiro? Qual formato? Um cinto que eu tenho indicado muito é o cinto de meia-lua, tá? Que ele faz mais ou menos essa fivela aqui. Eu gosto muito, dependendo ali, se você tem muita mistura de acessórios dourados e pratas dentro do armário, eu indico você pegar um cinto que seja encapado, que aí você não pega uma fivela nem dourada nem prata, principalmente se você tiver medo de fazer, né, combinação desses detalhes. Aqui eu trouxe 3 larguras diferentes de cinto. Tem cintos mais largos que esses, tá? Cinto mais fininho, um cinto mediano, que geralmente é 2,5 centímetros, 3, e um cinto bem largo, que é 3,5, 4. Eu sempre indico começar pelo do meio, porque ele é um cinto que ele vai se adequar muito bem a qualquer fivela, né? A qualquer. Não é fivela. Ai, gente, presilha. E ele vai conseguir, né, deixar o look mais harmônico, tá? Aí, sobre cores. Se você não tem nenhum cinto, o que eu indico é você pegar e começar. Se o seu armário tem muita cor viva, é uma mistura de cores assim mais abertas ou claras, aí eu indico você começar com os tons mais claros, ou o bege, ou o creme, ou o branco. E já se seu guarda-roupa tem muitas cores mais escuras, ou igual eu falo, cor escura não é preto, viu? Não é só preto, mas um jeans mais escuro, um mostarda, um militar, um marinho, um vinho, aí vai para os tons mais escuros, o marrom, o preto, o marinho, para você conseguir conectar melhor o cinto, tá? Isso faz muita diferença. Então, comece com o cinto do meio, que é o de 2,5, 3. Agora, se você tem muito vestido, muita peça única, começa com o fininho, porque ele vai dar um acabamento melhor na cintura do que esse do meio aqui, tá? Tô marcando aqui para vocês, mas tá, ó, esse é o do meio e esse aqui é o mais fininho. Aí começa com o fininho que vai ser melhor. Esses dias uma de vocês me perguntou onde usar aqueles cintos de fivela, ó, aqueles cintos de fivela não. O cinto dourado igual eu tô usando, que é aquele cinto de corrente, geralmente aquele cinto a gente usa em peças que ele fica da mesma largura da presilha, então ele fica por cima mesmo na calça, tá? Como ele se movimenta menos que esses aqui, ele acaba não saindo muito, então ele é ótimo para usar por cima de saia que não tem presilha, porque ele não vai ficar movimentando. E você vai usar ele, se for para colocar com botões, alguma coisa, com botão encapado. Porque aí, se ele tiver o botão prato ou dourado, vai ficar um negócio ali no meio que não vai ficar muito bonito, não, tá? Não vai trazer harmonia. Então, só observar esses detalhes. Beleza? Fez sentido aqui do cinto para vocês, gente? Bom, vou aproveitar que tem mais pessoas aqui do que no início, só para trazer mais relembrar alguns detalhes. Nós temos, então, Tira Dúvidas todo mês. Eu quero tentar deixar sempre na última semana do mês, né? Na última terça. Mas existe uma chance de, em algum momento, eu precisar fazer alguma campanha e precisar utilizar a última terça. Aí eu vou avisar vocês outra data. Fiquem nos grupos de alunas para vocês receberem essas informações, tá? Que aí a gente vai mandar por lá novamente.
Vou mandar um novo formulário para vocês, né? O formulário novamente, para vocês conseguirem colocar lá as dúvidas, tá? Suporte, eu, Alice ou Aline, elas estão dentro dos grupos, ou vocês podem mandar por e-mails, ou ainda pode usar também os campos de dúvidas da plataforma. Já vou responder. E mais um detalhe, sobre o Sparkle, tá? Eu estava orientando vocês a assistirem às aulas dentro do Sparkle, mas está dando muito problema. E não é um problema que eu consigo resolver, porque é um problema de plataforma. Então, quem puder assistir pelo browser mesmo, pelo link da Hotmart, é melhor. A gente vai colocar o link do curso que vocês estão fazendo dentro de cada grupo, para vocês não se perderem. Quando precisar do link, está lá dentro do grupo, é só olhar na descrição. E onde eu vou disponibilizar a aula? Eu vou verificar, porque como tem mais de um curso, eu não queria ter que replicar para cada curso. Assim, a gente tirou as gravações justamente para não ficar muito confuso para quem entrar e ainda não teve acesso ao Tira Dúvidas. Deixa eu verificar com as meninas como a gente vai fazer para disponibilizar para vocês. E amanhã eu mando lá para vocês onde que vai ser e já a gravação, tá bom? Também gostei bastante do formato, porque foi mais ágil, deu para dar uma aula mesmo aqui para vocês, até trazer imagens mais assertivas. Então, provavelmente, o Tira Dúvidas continua nesse formato, beleza? Meninas, lembrando, quem está no curso Desperte para as Cores ou no curso Elegância Além do Corpo, que quiser aproveitar a pré-venda do Clube de Estilo, que está no valor da última turma, porque na próxima a gente vai aumentar R$300, vocês podem me mandar mensagem, que aí eu agendo vocês com o horário para poder explicar como funciona o clube, tá? Para vocês aproveitarem esse valor. Beleza? Então é isso. Boa noite para vocês. Até mais, gente.